Olá, meus queridos amigos e irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao curso de teologia, o curso básico de teologia da Primeira Igreja Presbiteriana de Rubiataba. Esse curso que é um curso oferecido aí para treinamento de professores de escola dominical, líderes de grupos, irmãos que querem crescer e se aperfeiçoar na fé. Enfim, é um curso um pouco mais técnico, né? Um curso já com conteúdo programático, um curso aí com temas definidos para serem tratados com vocês e que visam o treinamento e o crescimento de cada um daqueles que se propõem a serem alunos. Esse curso tem progredido, esse curso iniciou já tem alguns dias e esse curso então vem aí progredindo, e uma novidade que eu quero dizer para vocês no dia de hoje, né, é que nosso curso ele passa a ter uma sala de aula virtual. E nessa sala de aula você vai poder adquirir ainda mais conteúdo, artigos e outras coisas para interagir e crescer ainda mais participando dessa sala virtual. Ali você vai poder tirar dúvidas, ali você vai ter acesso a esses slides que estão aqui disponíveis no curso, somente por lá. E ali você vai também, de repente, fazer uma avaliação, se você quiser fazer, não é obrigatório. Você vai poder prestar algum tipo de trabalho e você vai poder crescer ainda mais. Então, eu queria desafiar vocês a participarem da nossa sala de aula para você poder crescer ainda mais. Então, se você quer participar, me procura no Messenger privado, me procura aqui por meio de mensagem no YouTube, me procura, dá um jeito de me encontrar e falar: pastor, eu queria participar da sala de aula virtual. Dando continuidade aí à nossa aula, uma outra coisa que eu queria falar também é que as nossas aulas são independentes, então você não necessariamente precisa ter começado lá da primeira para você entender a segunda, a terceira. São independentes, tá? Elas realmente precisam uma da outra para você adquirir um conteúdo mais denso. Mas não significa que se você perdeu a primeira, não posso participar do curso porque eu perdi a primeira. Não necessariamente é isso. Uma outra vantagem de fazer o nosso curso é que você pode assistir a aula a qualquer hora que você quiser e você pode acessar a sala de aula a qualquer hora que você quiser. Isso não significa que o professor vai estar disponível 24 horas por dia, mas eu vou respondendo as mensagens, vou orientando a sala de aula à medida que a coisa vai caminhando. Outra vantagem de fazer o curso é que você vai ter conteúdo uma vez por semana. Então não é todo dia, então é bem tranquilo, dá para você poder ler, fazer as tarefas, bem tranquilinho se você quiser fazer aí e participar da sala de aula virtual. Não quero fazer tarefa, não vou participar da sala. Não, pode participar, vá para lá, vá ler os artigos, enfim, vá crescer, tá bom? Com certeza você vai crescer com o nosso curso teológico. Então fica aí minha dica, minha orientação para vocês e vamos para a nossa aula. A aula de hoje é a aula sobre quem escreveu o Antigo Testamento. Essa é sempre uma pergunta, né? Uma pergunta aí que fica no coração de muita gente. Quem são os autores, né, do Antigo Testamento? Como é que eles fizeram? Como é que se deu? Bom, a aula de hoje então se propõe a responder essa pergunta, e é a primeira parte. Por que é a primeira parte? Porque nós temos aí duas etapas dessa aula. A primeira etapa vai ficar restrita aos autores do Antigo Testamento e depois eu vou fazer uma análise mais histórica, passando por outros indivíduos além da história bíblica, tá bom? Então, vai ser em duas partes essa aula de hoje. E eu quero então começar com a introdução, né? A introdução para nós aqui é justamente algo importante. Deus poderia ter comunicado sua vontade e suas obras a nós de inúmeras maneiras, isso é fato. Mas ele escolheu usar o relato bíblico para nos revelar sua sabedoria e verdade. Por que eu fiz questão de colocar essa frase inicial para poder começar a mexer com o seu coração? Por que eu fiz questão de trabalhar isso com vocês nesse momento? Porque, meus queridos, as pessoas hoje têm tentado utilizar vários mecanismos para tentar falar que é revelação de Deus. Deixa eu te falar, Deus não quis usar e não usou outros meios de revelação que não a sua palavra, tá bom? Então isso é um ponto definido para nós.
Deus usou e usa hoje a sua palavra para nos comunicar a sua vontade. Você precisa ter isso em mente para você compreender então aquilo que você tem que fazer e como você vai agradar a Deus melhor. Ao estar ensinando para os seus alunos, tenha isso em mente. Não conduza eles em outros elementos. Quer ver um elemento muito presente para tentar falar que Deus comunica a vontade dele hoje, para as nossas vidas? As pessoas usam muito o elemento subjetivo. Eu senti, eu sonhei, isso, aquilo, outro. Deus não anda comunicando a sua vontade através de sonhos ou sentimentos. Deus comunica confiavelmente a sua vontade e os seus desejos, tá? A sua igreja, por meio da palavra dele. Ponto. Não tem outro caminho, tá? Esse negócio de querer usar elementos subjetivos para falar que Deus está falando comigo, que Deus está comunicando, Deus pode falar pessoalmente ao seu coração acerca de um assunto pessoal seu. Mas doutrina, Bíblia, revelação, aquilo que vai conduzir a igreja dele, isso ele faz por meio da Bíblia, tá ok? Então a gente precisa ter isso em mente para dar andamento. Por isso é importante estudar as Escrituras, por isso é importante a gente estudar a palavra do Senhor. E aí eu quero então desenvolver o assunto de hoje com vocês, passando então pela doutrina da inspiração aqui e percebendo que Deus registrou a Escritura por meio do seu Espírito e ele usou homens para compilar essa chamada biblioteca, né, de livros chamado Bíblia. Então, o nosso propósito aqui, então, é estudar a palavra de Deus para que ela nos mostre quem são esses autores, quando é que foi utilizado, como é que foi utilizado. A gente vai usando recursos bíblicos, históricos e teológicos para poder fazer essa compreensão. Então, o primeiro autor que eu quero pensar com vocês aqui é Moisés. Moisés está para o Antigo Testamento, que Paulo está para o Novo Testamento. Foram dois homens extremamente usados por Deus para transmitir a palavra dele, para escrever a palavra dele e comunicar a vontade dele através do Espírito Santo registrado na palavra. Por que eu tenho que falar isso? Por que eu digo isso? Por que Moisés e Paulo estão... porque eles são dois autores importantes e eram homens extremamente cultos para o seu tempo, e eles então foram usados por Deus. Essa é a primeira afirmação. A segunda afirmação que eu tenho que fazer aqui também interessante é que esses homens não eram perfeitos, tá? Tanto Paulo quanto Moisés eram homens imperfeitos, pecadores. Não os adoramos, não os idolatramos, apenas reconhecemos que eles eram homens cultos e que foram usados por Deus, tá? Isso é fundamental para a nossa fé, a gente compreender os homens no lugar certo. Então, Paulo e Moisés não são perfeitos, tá bom? Mas são homens usados por Deus, foram homens usados por Deus para transmitir e comunicar a vontade dele através de seus escritos. Um texto que revela isso para nós, né, e para começo de conversa aí, é que Moisés foi o primeiro autor das escrituras e um homem extremamente usado por Deus, né? Olha só o texto de Números. Boca a boca falo com ele, Deus falando que fala com Moisés. Claramente e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor como pois não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? Então Deus está dizendo que conversava com Moisés e revelava a sua vontade para Moisés. Moisés escreveu aí pelo menos cinco dos primeiros livros, os quais nós chamamos de Pentateuco ou a Lei de Moisés, né? O termo hebraico aí para designar esses livros é a Torá, né? Lei. E Moisés foi um autor também do Salmo 90. Então perceba que ele era alguém extremamente usado por Deus para comunicar a sua vontade. Uma coisa em particular e importante para a gente pensar acerca de Moisés é que Moisés, a gente não pode desprezá-lo, nunca devemos desprezá-lo e nem minimizar a ação do Espírito Santo quando mencionamos a genialidade de Moisés, porque foi o Senhor quem lhe conferiu inteligência e instruções. Uma coisa que sempre me chama a atenção quando eu estudo a história de Moisés é que Deus o colocou no lugar certo para fazer a coisa certa, tá? Deus colocou e usou esse homem. Esse homem chega a essa estrutura em um contexto extremamente adverso, tá? Ele chega a esse momento da sua caminhada em um momento extremamente adverso. Porque Moisés é concebido em meio ao momento de escravidão de Israel no Egito, tá? E ele então foi educado lá na corte. A história de Moisés, não vou descrever ela aqui agora, mas a história dele
desde o seu começo, o seu propósito, o seu alvo, é fantástico para a gente pensar. Porque ele foi usado por Deus desde ali, e a gente vê a história e o preparo da história de Moisés para ser um instrumento nas mãos do Senhor. Ele foi educado com toda a ciência dos egípcios. Eu queria chamar a sua atenção para isso. Olha lá, através da providência divina, Moisés foi educado em toda a ciência egípcia. Tá? Lá na corte ele aprendeu a ler e a escrever e foi instruído na cultura egípcia. Estudou os clássicos babilônicos, administração pública e ciência militar. Era um homem extremamente capaz. Daí porque você consegue perceber que toda a estrutura do Pentateuco, ou seja, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, todos esses livros, os 5 livros, tá, dos 5 primeiros livros da Bíblia, eles eram livros extremamente estruturados, bem feitos, bem elaborados. A questão da lei, Deus usou tudo isso para comunicar a sua perfeita vontade para o seu povo. E Deus usou um homem capaz para isso. Deus usou um homem treinado para isso. Então, eu queria então incentivar você a estudar cada vez mais. Talvez essa seja uma lição interessante para a gente pensar aqui. Eu estou dizendo que você vai ser o novo Moisés da vida. Mas eu quero dizer para você que Deus usa capacitados. Deus usa quem se instrumenta. A gente tem uma péssima visão, principalmente no Brasil, de que conhecimento é uma coisa banal. Talvez seja por isso que a gente despreza professor, a gente despreza curso, a gente é muito fraco em conhecer e fazer, né, conhecer. Então, eu queria desafiar você a entender que ser capacitado, se gabaritar, ser douto não é algo ruim, é bom e Deus usa, tá? Então essa é uma liçãozinha interessante aqui, uma lição quase de moral, né? Para a gente despertar e entender que Deus quer nos usar e usa a nossa capacitação para isso, tá bom? Então usa a sua vida para isso. Olha só, Moisés foi um instrumento nas mãos do Senhor, né? Nasceu ali por volta de 1520 e durante os períodos mais prósperos da história egípcia. Seus escritos são conhecidos e admirados em todo o mundo, tá? Ele dá ele que dá início a essa vasta linhagem de profetas em Israel, tá? Então Moisés foi um homem extremamente importante e os seus escritos são extremamente importantes. Eu estava estudando sobre o Antigo Testamento para uma outra circunstância também, e uma coisa que me chamou a atenção num dos escritos que eu li, não me lembro aonde, mas ele fala o seguinte: olha, tirar o Pentateuco do Antigo Testamento é desestruturar toda a Escritura praticamente. Então você não pode tirar os 5 primeiros livros. Se você invalidar os 5 primeiros livros, você desestrutura todo o Antigo Testamento. Veja a importância dos 5 primeiros livros das Escrituras escritos por Moisés. Então Moisés foi um homem extremamente importante. Da mesma forma que se você tira as cartas de Paulo do Novo Testamento, ou você tira os evangelhos, se você desmiuça eles ali, desconstrói eles ali, você então acaba desestruturando a proposta teológica. Bom, falando em linhagem profética, e aí continuando sobre essa ideia dos autores e quem escreveu, né? Quem escreveu o Antigo Testamento, eu queria então pensar com vocês sobre essa linhagem profética, ou seja, a linhagem dos profetas. Primeiro definindo um conceito. Vamos lá. Conceito de profeta. Profeta no pensamento bíblico é um homem que transmite a mensagem do Senhor conforme o Senhor a estabelece. Primeira coisa que a gente precisa derrubar aqui é o mito de que o profeta, ele era aquele homem barbudão, grandão, que ficava ali enxergando o futuro. Não, esse homem não tinha por papel ser adivinhador. Esse homem recebia a mensagem do Senhor e transmitia. Tá? Esse homem transmitia a palavra que se confirmava. Então esse homem não tinha uma autonomia para fazer o que queria da mensagem do Senhor e falar qualquer tipo de mensagem, e muito menos era um adivinho. Então esse negócio de eis que eu te digo, meu servo, que o Senhor me diz, para. Isso é adivinhação. Ah, estou aqui enxergando, tive uma visão do futuro. Para. Isso é adivinhação. Isso tem nada a ver com o profeta das Escrituras, nada a ver com a proposta do profeta das Escrituras. Então, é uma primeira coisa que eu queria trabalhar com vocês nesse primeiro momento aqui sobre a linhagem profética. Entenda corretamente o conceito de
profecia e profeta. Profecia tem a ver com confirmar a palavra do Senhor e não sugerir um futuro, tá? Profecia tem a ver com confirmar a palavra do Senhor. Mas isso vem para outro momento, para outra etapa do nosso curso mais adiante. Bom, pensando nos homens então, eu quero passar por eles e pela estrutura histórica deles, tá? Ah, mas antes eu queria falar, qual é a base bíblica para esse conceito de profeta e profecia, pastor? Tá aí, ó. Se você quer entender quem é o profeta do Senhor, entenda Deuteronômio 13. Quando o profeta ou o sonhador se levantar no meio de ti e anunciar um sinal ou prodígio, ou suceder tal sinal ou prodígio que tal te houver falado, disse, vamos para outros deuses que não conheceste e sirvamos, não os ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o coração e de toda a vossa alma. Andareis após o Senhor vosso Deus e a ele temereis, guardareis os seus mandamentos e ouvireis a sua voz e a ele servireis e a ele vos achegareis. Esse profeta ou sonhador será morto, pois pregou rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito e vos resgatou da casa da servidão, para vos apartar do caminho que vos ordenou o Senhor vosso Deus para andares nele. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Deuteronômio capítulo 13, versículo de 1 a 5. Esse era o critério utilizado por Israel para saber se o profeta era profeta de Deus ou se ele era um profeta falso. Eu penso que também nós deveríamos usar o mesmo critério nos nossos dias. Embora não vou entrar aqui na questão de matar, porque não é o alvo, mas é pensar em eliminar o mal do meio de nós, ou seja, parar de dar ouvido para gente que leva a gente para longe do Senhor e da palavra do Senhor, tá? Então, você quer saber se o profeta é profeta de Deus, vê se ele confirma a palavra do Senhor, ou se ele só enaltece e acaricia o seu ego. Se ele só enaltece e acaricia o seu ego, ele é um profeta falso, não dê ouvido, afaste. Se ele vai contrário à palavra do Senhor, os mandamentos do Senhor, afaste dele, pare de ouvir, tá bom? Então, essa é uma dica aí para você começar a entender o que significa, tá, o profeta. Com relação aos milagres, ele faz milagres, faz prodígios. Tem um texto aqui também falando sobre isso, olha lá. Respondeu Moisés, mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão, o Senhor te apareceu, e perguntou-lhe o Senhor, o que é isso que tem nas mãos? Respondeu-lhe um bordão. Então ele disse, lança na terra. E ele lançou na terra e o bordão virou uma serpente, Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés, estende a mão e pega pela cauda, e estendeu a mão e pegou pela cauda, e ela se tornou um bordão. Para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, e Deus de Abraão, o Deus de Isaac e de Jacó. Então, os milagres ali, eles serviam para dar crédito à mensagem do profeta. Nada mais do que isso, tá bom? Então, se essa mensagem, ela não vinha do Senhor, não daria crédito, não teria crédito. Então, começa a entender as coisas dentro do Antigo Testamento conforme a proposta do Antigo Testamento. Bom, todos os verdadeiros profetas, então, representavam Jesus Cristo, e essa é uma coisa que você precisa entender. Todos os verdadeiros profetas do Antigo Testamento, eles representavam Jesus Cristo, o grande profeta que havia de vir. Então, entender os profetas e a linhagem profética é extremamente importante, porque você vai ver que eles representavam aquilo que Cristo viria a ser. Nós não sabemos o nome de todos os profetas, mas muitos são conhecidos, tá? Então nem todos a gente conheceu, nem todos a gente sabe o nome dos profetas do Antigo Testamento, mas a gente sabe de alguns, e eu passo a mencionar cada um deles em seus momentos e eventos neste momento. Bom, o primeiro deles, Samuel, né? Samuel foi profeta no período de Saul, e ele então profetizou nesse período aí, tá? E nós temos aí o primeiro livro de Samuel, capítulo 10, versículo 25, primeiro livro das Crônicas 29, Atos 2, 30, todos eles confirmando essa ideia aí justamente do Samuel como a profeta de Deus. Entre Davi, o rei Davi, e Malaquias, houve dezenas de outros profetas, né? Exemplo aí, Elias e Eliseu, 850 a.C., Isaías, Oséias e Joel, 725 a.C., Então, esses homens que eu estou mencionando, eles são profetas conhecidos. E as datas em que eles profetizaram, aí, os períodos de data, né? Então, tudo isso aqui é antes de Jesus Cristo. 850 anos antes de Jesus Cristo, foi Isaías e Joel, até Joel, Oséias passando por Joel. 725, nós temos aí,
Isaías, Osés e Joel, 725, né? Elias e Eliseu é 850. Jeremias, Naum, Abacuque, Safonias, 600. Ezequiel, Daniel e outros, após o cativeiro, até Malaquias, 400, né? Então, perceba que nós temos toda a estrutura bem delineada para nós acerca dos profetas de Israel. Houve ainda uma sucessão de outros profetas conhecidos, tá? A história de Israel, que vai do período Pentateuco até a era davídica, está relatada nos livros de Josué, Juízes, Ruth, né? Então, tudo isso que nós temos aí sobre a história de Israel está relatado para nós nesse período aí, tá? E possivelmente também o livro de Jó faz parte, né? Aliás, pensando em estrutura histórica para nos ajudar a entender aí, tá? Não sabemos quem escreveu o livro de Josué, com certeza quem escreveu o livro de Josué, embora a tradição indique que foi o próprio Josué, boa parte dele, tá? E ele era homem cheio do Espírito Santo, então provavelmente foi um dos escritores do seu próprio livro ali, tá? Que nos relata isso. Juízes e Ruth, né? Juízes e Ruth relatam os fatos ocorridos desde Josué até Sansão. Então no período de Juízes aí, né? Nós temos aí o relato para nós dessa história, dessa estrutura histórica acerca do período entre Josué e Sansão. Nenhum momento fica descoberto para nós, tá? Uma coisa é fato aqui. E o livro de Juízes narra para nós aí a maldade daqueles dias, e o livro de Ruth traz aí para nós um relato de pessoas que temiam a Deus no meio desse período de trevas, tá? Um período de calamidade, de desastre. Então, se você quer aí bons livros para você aprender a ler em período de calamidade e dificuldade, Juízes e Ruth são bons livros, né, de como a gente tem que temer e manter fidelidade ao Senhor nesse período. Vale a pena, né? Eu já preguei tanto em Ruth todo, quanto eu preguei também em Juízes por alguns capítulos. Então, são livros fantásticos que nos ajudam a ter firmeza e fé nesse período. O livro de Jó merece aqui uma consideração especial para nós, tá? Porque ele é talvez mais antigo dos livros, tá? Talvez ele seja o mais antigo dos livros do Antigo Testamento, mais do que até mesmo os livros de Moisés, mais antigo do que o próprio Moisés, tá? Eu sou um teólogo conservador, então eu sigo essa linha aí, tá? Por que ele talvez, eu entendo que ele seja um dos livros mais antigos do Antigo Testamento, inclusive mais do que Moisés? Porque ele não faz menção do culto no tabernáculo. Mas para mim é uma evidência forte e que me ajuda a entender aí, então, que ele é um livro anterior, né? Ele se assemelha muito, se você lê ali os sacrifícios que Abraão fazia ali, naquele período de Abraão ali, o livro de Jó menciona aquela estrutura para nós ali, né? E aquela estrutura que é narrada para nós por Moisés ali, ela é anterior, né? Anterior ao tabernáculo. Então, essa é uma evidência para mim que o livro de Jó seja um livro mais antigo do Antigo Testamento. Bom, passando agora aqui para o reinado de Davi, né? Davi, que viveu aí por volta de 1000 a.C., é o principal autor do livro de Salmos, tá? Ele é o escritor do livro de Salmos. Então a gente já falou aí dos livros históricos ali, o Pentateuco, os livros históricos ali, e agora a gente está falando aí do livro de Salmos, tá? Então nós temos, além de Davi, nós temos Emã e Asaf, que são outros profetas de Deus mencionados aí como autores do livro dos Salmos. Veja dois versículos falando que Emã e Asaf são profetas de Deus. O primeiro deles fala sobre Emã. Todos esses foram os filhos de Emã, o vidente do rei, cujo poder Deus exaltou segundo as suas promessas, dando-lhe 14 filhos e 13 filhas. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 25, versículo 5. E Asaf, nós temos: então o rei Ezequias e os príncipes ordenaram aos levitas que louvassem o Senhor com as palavras de Davi e de Asaf, o vidente, né? Vidente que tradução para o profeta. Eles os fizeram com alegria e se inclinaram e adoraram. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 29, versículo 30. Então, perceba que os autores aí do livro dos Salmos, embora tenhamos alguns salmos que a gente não sabe quem são os autores, o Salmo 90 foi Moisés, tá? Mas a grande maioria deles foi por Davi e também Emã e Asaf. Então, nós temos esse material aí
falando acerca de Davi como autor dos nossos, um profeta, né, e autor aí dos nossos salmos, os salmos que nós temos na Bíblia. Um outro indivíduo também que foi escritor do Antigo Testamento, né, dos livros do Antigo Testamento, foi o filho de Davi, Salomão, que escreveu aí Eclesiastes, tá? Para nós protestantes, né, Eclesiastes é o nosso livro. Não confunda Eclesiastes com Eclesiástico. Eclesiástico é um livro apócrifo, um livro inspirado para nós, tá? E eu vou falar sobre apócrifos na próxima aula, então a parte 2. Um livro para nós inspirado são esses aqui, que eu estou mencionando para vocês. E Eclesiastes é um livro inspirado e foi aí escrito por Salomão, filho de Davi, né? Filho de Davi. Então, nós temos Salomão como escritor de Eclesiastes, cânticos, né? Ou cantares de Salomão, tá? E a maior parte de provérbios. E Salomão está aí em 920 a.C., tá? Então, ele é o autor de Provérbios, tá? E ele é autor de Eclesiastes. Eclesiastes, um livro bastante filosófico, propõe a seguinte questão para nós: qual é o fim principal do homem? A conclusão que ele chega é que é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, ou seja, honrar e glorificar o Senhor com a sua vida. Cântico dos Cânticos, que é um outro livro, é um poema sobre o amor genuíno, que simboliza o amor de Deus por seu povo. Vale a pena a gente ler Cântico dos Cânticos dessa ótica, tá? Não dessa ótica perversa que muitas vezes eu vejo os pregadores modernos tentando propor, uma ótica sensualizada, né? Sexualizada do livro de Cântico dos Cânticos, mas pensarmos e percebermos e olharmos para ele como o amor de Deus para com o seu povo, tá? O amor de Deus é forte como a morte e duro como a sepultura, e o ciúme, né? As muitas águas não poderão apagar o amor. Cântico dos Cânticos, né? Capítulo 8, versículos 6 e 7. Então, os escritos de Salomão são compostos aí desses 3 livros aí e são extremamente importantes para a caminhada da igreja, e ele é o autor desses 3 livros que são mencionados aí. Bom, e aí você passa para os profetas maiores e menores, e aí eu queria pensar nesses 3 ciclos aí de atividades proféticas que completam o Antigo Testamento. 700 a.C., Isaías, Joel e Amós. Joel, o profeta evangélico, aliás, Isaías, o profeta evangélico, e aí os demais profetas menores, todos eles servindo de alguma maneira para trazer a mensagem do Senhor. 625 a.C., Jeremias, Naum, Abacuque, Sofonias. Esses homens aí profetizaram aí dos períodos de declínio do reinado de Judá. E esse período foi marcado por esses 3 grandes profetas aí, aliás, esses grandes profetas aí, Naum, Abacuque, Sofonias e Jeremias. Todos eles previram a queda de Nínive, capital do Império Assírio, e que se deu ao auge aí pouco depois de Nabucodonosor na Babilônia, levando ele ao poder, 612. Então, esses são esses 3 ciclos aí proféticos aí completam o Antigo Testamento. E 612 a 400 a.C., Ezequiel, Daniel, Esdras, Neemias, Malaquias, né? Durante esse período aí, Ezequiel e Daniel profetizaram remanescentes que seguiam para a Babilônia. Esses homens empenharam bastante, todos eles aí empenharam bastante para manterem viva a fé genuína do povo naquela época de trevas. Lembre-se que era uma época pesadíssima, escravidão, sofrimento, só ler. E você vai ver que todos os livros caminham nessa ideia de manter a fé genuína do povo viva em meio às trevas. Então, após o exílio aí, nós temos aí então o retorno deles, né, para reconstruir a estrutura de Israel. Nós temos Esdras e Neemias marcando esses momentos para nós, reconstruir a cidade, reconstruir a fé desse povo e mantê-la firme e viva. E aí eu quero concluir a minha aula, nessa primeira parte dela, aqui da seguinte maneira. O Antigo Testamento foi escrito entre 1400 a.C. até 400 a.C., por mais de 20 autores conhecidos e outros desconhecidos, tá? Nem todas as partes são, mas são coisas mínimas, mas a gente não pode ser, não é autores não, tá? É autores, tá? Ali tá errado o português.
Então a proposta é a gente perceber que o Antigo Testamento foi escrito em 1400 até 400 a.C. O Antigo Testamento está dividido em 5 grupos de livros, né? São eles: livros da lei, 5 livros da lei, Pentateuco, chamado Pentateuco. Os livros históricos são 12 livros históricos para nós, que eu já narrei boa parte deles aí para vocês. Os livros poéticos são 5, tá? Que são do Salmo, Jó até Salmos ali, até Eclesiastes, tá? Provérbios, Eclesiásticos. Nós temos aí profetas maiores 5 e nós temos 12 profetas menores. Então, essa é a estrutura dos 39 livros do Antigo Testamento que nós temos em mão. Datação, para você entender aí, fica mais ou menos assim: os 5 primeiros livros, de Gênesis a Deuteronômio, Pentateuco, o livro da lei, 1400 a.C. e Jó, né, também se inclui aqui nesse período. 1350 a.C., Josué, o livro de Josué. 1050 a.C., Juízes e Ruth. 1000 a.C., livro de Salmos. 575 a.C., primeiro livro de Samuel, primeiro e segundo livro de Reis. 950 a.C., Provérbios, Eclesiástico, Cântico dos Cânticos, né? Os livros de Salomão aí, todos em 950 a.C. 750 a 700, Isaías, Osés, Joel. Eu coloco ali uma interrogação, porque a datação pode estar isso ou não. Amós, Obadias, Jonas e Miqueias. 625 a 575, Jeremias, Naum, Abacuque e Sofonias. 539 a 515, Ageu e Zacarias. Tudo isso antes de Cristo, tá? E 475 a.C., Rainha Esté. E 456 a 400, primeiro e segundo livro de Crônicas, Esdras, Neemias e Malaquias, o último profeta do Antigo Testamento. Bom, esses são então aí o livro, né, o material do Antigo Testamento. O Antigo Testamento hebraico, então, tem essas 3 grandes divisões: a lei, os profetas e os escritos, tá? E aí a gente tem essa divisão aí, a chamada tripartida, né? Aí que foi posta para vocês, para que fique bem claro para nós. Bom, essa é a nossa aula de hoje, a primeira parte dela, a segunda semana que vem. E aí nós vamos falar um pouco sobre livros apócrifos, tá? Sobre um historiador, o nome dos livros apócrifos. Vamos falar um pouco sobre os manuscritos do Mar Morto, Septuaginta e os primeiros pais da igreja. A segunda parte da nossa aula sobre quem escreveu o Antigo Testamento. Eu espero que você tenha sido edificado. Eu quero orar com você encerrando essa aula e agradecer ao Senhor por ela. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, Pai bendito, eu quero te agradecer por essa aula, eu quero agradecer ao Senhor pelo teu cuidado e eu quero pedir ao Senhor, continue abençoando nossos alunos, cada um do nosso curso teológico, abençoando os nossos irmãos, para que a palavra do Senhor se edifique entre nós, Pai. Nos instrumentalize e nos use para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, até a semana que vem. Boa aula aí, mas os artigos vocês vão ter aí, acesso aí. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Olá. Se você gostou dos nossos vídeos, se você gostou dessa videoaula, se você gostou aí dos nossos trabalhos que estão sendo publicados no canal do YouTube, eu peço a você que compartilhe, porque quanto mais você compartilhar, mais você vai ajudar o nosso canal a crescer e a desenvolver. Compartilhe, divulgue, se inscreve aí no canal, né, ativa os sininhos aí para você sempre receber os nossos vídeos, para você ser edificado e fortalecido. Obrigado, Deus abençoe e grande abraço.